Fala aí, galera do Brilhantes Online, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio, indo aqui para mais uma aula nossa de filosofia. E hoje nós vamos falar, talvez, sobre o filósofo mais requisitado ao mesmo tempo, que talvez seja o mais temido por alguns, que é o Immanuel Kant, né? O grande nome do iluminismo, né? O cara que vem para mudar as bases da filosofia, né? Que para muitos é um cara muito difícil de entender, mas aqui a gente vai tentar simplificar um pouco o pensamento kantiano, o pensamento de Kant, que não tem nada demais, tá, gente? Às vezes, talvez pior seja a própria leitura de Kant, não necessariamente entender Kant, são palavras um pouco mais complexas e tal. E hoje nós vamos falar aqui sobre o Kant. A nossa aula será dividida em duas partes, já que a obra dele é muito complexa e muito densa, né? Então nós dividimos aqui em duas partes para ficar mais fácil para vocês, beleza? Bom, Kant nasce em 1724, ali no século das luzes, então obviamente ele é muito influenciado por esse contexto iluminista, virá a falecer em 1804, ali no início do século XIX, tá? Aqui tem uma imagem, né, do Immanuel Kant, típico homem iluminista, né, o traje bem arquetípico desse momento. Bom, Kant nascido em Königsberg, na época Prússia, né, parte do reino da Prússia, posteriormente a Alemanha, hoje em dia, né, é a cidade de Kaliningrado, né, na Rússia, tá? Até hoje é uma personalidade bastante citada na Alemanha, né? É um dos heróis nacionais alemães, ali, por mais que hoje, teoricamente, ele fosse um russo, né? Ele foi criado em uma família luterana, porém, essa família luterana dele, desde muito cedo, permitiu o contato dele com muitas obras iluministas, né? Como todo bom burguês ali do século XVIII, né? E ele teve contato tanto com a vertente empirista, especialmente o empirismo inglês, com Francis Bacon, com John Locke, com David Hume, quanto aos racionalistas, especialmente pela vertente francesa, com René Descartes. Tá? E dessa visão que ele vai ter, dessas duas correntes, digamos assim, ele achava que ambas tinham razão. Daí a genialidade da obra de Kant, na qual ele visava unir tanto a vertente empirista da razão, quanto a vertente científica da razão. Ele achava que uma, ao invés de se opor à outra, uma viria a corroborar a outra, né? Uma uniria a outra, né? Uma explicaria, melhoraria a outra. Então ele vai basicamente unir, né, essas duas vertentes, e ele vai trazer para a gente aqui talvez o maior legado do iluminismo, meio que permaneça até hoje, a ideia de uma razão universal, que a gente vai ver agora. Bom, galera, o conhecimento para Kant, ele partia a partir do que ele vai chamar de revolução copernicana. E galera, essa revolução copernicana do Kant está aqui bem no finalzinho, tá? Essa revolução copernicana, basicamente, ela significaria fazer o que Copérnico fez com a ciência baseada no heliocentrismo, já que quando Copérnico tem a ideia do heliocentrismo, a teoria heliocêntrica, tá? Ele muda as bases da ciência, né? Ele vai permitir que com isso novos estudos sejam feitos, que haja uma liberdade. Então, a partir de Copérnico surgem, por exemplo, pessoas como Tycho Brahe, pessoas como Isaac Newton, né, pessoas como Johann Kepler, que vão estabelecer novos pensamentos que vão ser fundamentais, por exemplo, para a física, né, para a própria matemática, né, para a ciência de uma forma geral. E assim como Copérnico fez, o Kant ele vai querer fazer a mesma coisa, só que no campo da filosofia. Então, ele vai entender que sempre se foi feito, primeiro centrar o pensamento no objeto ao invés do homem, ou seja, primeiro se buscava entender alguma coisa sem entender a própria limitação e qual a relação do homem com aquele objeto. Tá? A partir de agora ele queria inverter essa lógica, ou seja, o pensamento era primeiro no homem para depois chegar ao objeto. A centralidade do pensamento era o homem. Tá? E daí ele desenvolveu a ideia de uma razão universal, ou seja, não existiria como você ter o conhecimento de fato, né, de algum objeto ou da verdade de forma geral, do próprio conhecimento, sem você saber o que seria esse conhecimento, como o homem chegaria a esse conhecimento. Daí seria essa revolução copernicana que o Kant ele vai evocar. E para se chegar a essa revolução copernicana, ele vai dividir o conhecimento
em dois tipos, o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. Vocês vão ver que várias vezes o Kant utiliza esses termos a priori e a posteriori, tá, gente? O que seria o conhecimento a priori? É o conhecimento que ele vai depender da razão, ou seja, aqui ele vai se ligar à vertente racionalista, né, cartesiana. E esse conhecimento a priori ele será dividido em duas vertentes, o conhecimento puro e o conhecimento impuro, que vão estar muito mostrados na obra dele, A Crítica da Razão Pura, tá? Esse conhecimento puro é aquele que não necessita do empirismo, ou seja, é aquele que você já conhece, tá? Sem ter nenhum valor, como, por exemplo, as noções de espaço e de tempo. Tá? As pessoas elas têm essas noções, por mais que você não precise, talvez, nem conhecer o que sejam os termos, ou poder observar essas duas questões. E o conhecimento impuro é aquele que você não precisa ter passado por aquela experiência, como, por exemplo, a conclusão de que nós chegamos de que a água aquece a 100 graus. Você não precisa fazer isso, porque outras pessoas já fizeram anteriormente a você. Então, é um conhecimento que você não necessita do empirismo, porém, porque alguém já em algum determinado tempo, alguém já fez isso. Tá? Já o conhecimento a posteriori é aquele que dependeria da experiência, dependeria dos fatos científicos, como, por exemplo, uma vacina. Tá? Você depende dos experimentos, você depende dos resultados dessa vacina para saber se ela funciona e se aquele conhecimento por trás dela é, de fato, um conhecimento verídico. Tá? Então, o conhecimento a priori e a posteriori, eles vão ser parte dessa revolução copernicana que é desenvolvida com a ideia dos juízos, a teoria dos juízos. E o que essa teoria ela vai dizer, galera? Que nós devemos nos aprofundar apenas no que se apresenta, ou seja, o homem ele tem limitações, tá? Como, por exemplo, adianta discutir Deus? Não. Adianta discutir o que é o amor? Não. O que é inteligência? Não, porque são questões muito etéreas, são questões muito abstratas, então você iria discutir esses termos e não ia chegar a nenhuma conclusão. Então o Kant fala que isso é perda de tempo. Tá? Daí aquela ideia de você pensar no objeto e não no homem, ou seja, eu estou pensando sobre esse objeto, Deus, eu vou chegar a alguma conclusão? Não, porque o homem talvez não tenha limitação para entender esse Deus, vai entender o que seria esse Deus, tá? Se ele existe, se ele não existe, como que ele é. Então que o homem deveria se focar em outras questões, tá? Como, por exemplo, uma vez a ciência, a verdade, tá? Valores, a moral, a ética, que são conhecimentos possíveis de serem alcançados, tá? Então que a partir disso, né, o foco seria maior e, obviamente, o conhecimento seria muito mais profícuo. Então ele vai dizer que, ao contrário do Descartes, por exemplo, não se deve duvidar de tudo, tá? Tem algumas coisas que são certezas, né? Ou pelo menos é uma certeza que não se chegará a nenhum conhecimento, pelo menos algum conhecimento viável sobre elas. Então, que esses juízos, eles seriam o juízo analítico, que é um conhecimento mais seguro, um conhecimento mais direto, tá? O juízo sintético, que seria um conhecimento inseguro, algo que provocaria discussões, como, por exemplo, se eu falar que o meu copo é vermelho, tá? Isso quer dizer que todo copo é vermelho? Não. Eu te dei algum ponto que o meu copo é vermelho, você está vendo isso, porém, você não pode, a partir disso, entender que todo copo, obviamente, será vermelho. Tá? Por outro lado, o juízo analítico seria a ideia de que, ó, isso aqui é um copo. Tá? Você sabe mais ou menos a forma daquilo, o espaço que aquilo ali ocupa, tá, no tempo, então você tem mais ou menos um conhecimento sobre isso. Porém, tá, a grande revolução, digamos assim, do pensamento do Kant seria a ideia do juízo sintético a priori, que seria nada mais do que uma junção entre o conhecimento sintético e o conhecimento analítico, ou seja, algo racional, algo empírico, e a partir disso nós temos a dialética kantiana, formada por, né, um pouco a gente pode fazer um paralelo com a dialética hegeliana também, né, com a ideia de tese, que gera uma antítese, que seria um conhecimento diametralmente oposto, e a junção dos dois geraria uma síntese, que depois teria uma outra antítese, e assim seria um processo contínuo de chegada ao conhecimento. Então, nós teríamos um juízo analítico, que geraria um juízo sintético, que geraria um juízo sintético a priori. Então, essa seria a dialética kantiana, ou seja, um meio para se chegar ao conhecimento. Tá? Essa é talvez a teoria mais importante dele, que é a teoria dos juízos. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, um abraço, tamo junto. Vamos agora para a parte 2 da nossa aula.